Olá, o Negócios na Pauta está começando. Hoje nós vamos conversar sobre os investimentos nos serviços da saúde. Esse tema é bem amplo, não é verdade? Mas o nosso debate hoje é sobre o quanto a pandemia impactou nos negócios ligados à medicina de um modo geral. Será que esses impactos foram negativos ou positivos? Existe crise na área da saúde ou da medicina? Fato é que a pandemia acelerou processos e forçou mudanças urgentes em vários aspectos. Por exemplo, antes, falar de telemedicina era provocar sérias polêmicas. Hoje é solução para milhões de pessoas. A plataforma Saúde Digital Brasil identificou que desde o início da pandemia no país, a telemedicina cresceu 316%. Em 2020, houve 4 vezes mais teleconsultas que em 2019. 4,5 milhões de pacientes deixaram de ir ao pronto-socorro e usaram a tecnologia para se consultar à distância. Investimentos na saúde em pauta é o que nós vamos ver a partir de agora. Quando se fala em mercado da saúde, o que não falta é novidade. A todo instante, novas possibilidades de investimento surgem para quem atua nessa área essencial. Nos grandes hospitais, por exemplo, acompanhar o desenvolvimento humano e tecnológico é fundamental para a manutenção dos negócios. Um exemplo disso é o que faz a Rede D'Or. O Hospital UDI, que faz parte da rede, passou por alguns avanços, inclusive provocados pela própria pandemia. A resiliência organizacional, a flexibilidade e a adaptação foi muito importante para a manutenção da solidez de uma grande empresa. A Rede D'Or não parou de investir nessa época de Covid, pelo contrário, foi uma das empresas que mais fez doações para a saúde pública no intuito de apoio em construção de hospitais de campanha, aquisição de equipamentos, materiais, medicamentos. O grupo investiu 260 milhões de reais e conseguiu mais 100 milhões de reais em patrocinadores para que isso tivesse sucesso. A telemedicina, que já era um plano antes da pandemia, se estabeleceu de vez. No nosso hospital, no DI Hospital, os investimentos também não pararam. Trouxemos uma nova ressonância magnética, uma nova tomografia, tecnologias de ponta. Hoje nós temos consultórios virtuais com aparelhos adequados, garantindo sigilo e segurança para o usuário. O melhor está por vir. Nós temos um investimento num novo hospital, num novo UDI, com tecnologia de primeiro mundo, com conforto de hotel, que vai trazer para o Maranhão o melhor da medicina mundial. Só aí nós temos um investimento inicial de 300 milhões de reais. O mesmo ocorreu com outras grandes companhias, como o Apivida Saúde, por exemplo, que alcançou marcas impressionantes com os investimentos em telemedicina. Nós ultrapassamos a marca das mais de 580 mil teleconsultas realizadas e apenas nesses programas o benefício foi para milhares e milhares de usuários ao redor de todo o Brasil. Estamos realizando em torno de 2.600 teleconsultas por dia, chegando a mais de 70 mil atendimentos por mês. Além disso, a gente teve o lançamento do novo portal de teleconsultas, onde podemos ter toda a experiência digital da assistência, com muita fluidez e facilidade de acesso para os usuários, em apenas um local. A tendência é que a telemedicina ganhe cada vez mais espaço, inclusive após a pandemia. Num cenário que a gente imagina no pós-pandemia, assim que possível, a gente percebe que isso também pode ser benéfico para a população atendida pelo nosso plano. E iremos expandir muito mais o acesso dos nossos beneficiários através do uso da telemedicina. Se a demanda crescente nos grandes hospitais exigiu investimentos, em outros modelos de negócios da saúde, a coragem precisou vencer o medo mesmo diante de um futuro não tão claro. Foi o que fez o grupo Oftalmo Centro em São Luís. Com mais de 20 anos de existência, a empresa ampliou a atuação na capital. Fizemos um centro cirúrgico com toda a estrutura, com os equipamentos necessários e transformou uma clínica pequena numa clínica de boa resolução. Com o tempo, resolvemos expandir o nosso serviço e hoje funcionamos em 3 unidades em bairros distintos da cidade. Mesmo nos momentos difíceis, a gente tem que tentar empreender e não parar
com aquilo que a gente programou. Para quem está começando na carreira empreendedora na área da saúde ou mesmo para quem não quer ter dores de cabeça com a burocracia de administrar um espaço, uma novidade que chegou recentemente à capital maranhense é o Espaço Daut, um coworking voltado para a saúde. O nosso foco principal é atender profissionais da saúde, médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, no sentido de propiciar um espaço mobiliado, decorado, para que ele atenda seus pacientes, seus clientes. A diferença e o mais importante é que é de baixo custo, com alto padrão e conforto, segurança. Nesse modelo de negócio, os profissionais só precisam se preocupar com o agendamento para o uso de cada sala. Ele só precisa agendar com pelo menos 24 horas, porque temos salas preparadas e equipadas, inclusive com macas, com tudo, com notebooks, preparada para que o profissional só chegue e atenda, utilizando todos os nossos equipamentos, tendo à disposição o Wi-Fi e não ter nenhum tipo de burocracia, de preocupação com qualquer outra situação. Viu só quanta inovação? Investir em tecnologia é mesmo vital para esses negócios. E para falar mais sobre esse assunto tão importante, nós temos a honra de receber aqui no estúdio 2 profissionais renomados na área. Temos aqui a presença de José Albuquerque, presidente da Associação Médica do Maranhão, e Gustavo Almeida, diretor do grupo SafeCare, que reúne aí as empresas Superclínica, SafeMed, Dom, Vitalmed. Então sejam vocês dois, Gustavo, doutor Albuquerque, muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês num momento tão crítico da nossa saúde, né? Verdade. Em plena pandemia e um assunto de plena relevância. Então, boa noite, é um prazer estar aqui com você. Como o Gustavo já adiantou, é um tema extremamente relevante, né? O impacto da pandemia nos serviços de saúde, não só privados, mas também públicos, as novas tendências, o papel da telemedicina diante desse cenário e como se comportará daqui por diante. Eu acho que são questões extremamente importantes para serem debatidas. Então, acho que a gente já vai começar por essa questão, que já foi alvo de muita polêmica, ainda é, até pela regulamentação que é necessária, mas eu gostaria de ouvir das experiências de vocês, das empresas, na atuação profissional na entidade, qual é a visão sobre a telemedicina? Ela veio para ficar, veio para somar? Olha, a telemedicina, já existe um estudo de muito tempo, o Albuquerque conhece muito bem isso. Existiam muitas barreiras, né, questões a serem dirimidas junto à classe médica, a empresários, né? Qual a resolução disso? O Conselho Federal de Medicina ele tratava de uma forma muito responsável, como continua tratando isso. E com a pandemia realmente acelerou-se essa discussão, né? Chegou um momento em que, naquela primeira onda, né, no ano passado, se abriu um pouco mais, né, a abrangência da telemedicina. Antes existiam alguns testes da telemedicina, né, e no ápice daquela primeira onda, o governo federal, junto com o Conselho Federal de Medicina, eles abriram principalmente focando o auxílio aos pacientes com suspeita ou casos positivos de Covid, né? Para mim é um caminho sem volta a telemedicina, né? A telemedicina ela não é somente a consulta médica, né? Não é aquela consulta que o médico está aqui fazendo, mas existe dentro da telemedicina o telelaudo, o telemonitoramento, o aconselhamento médico, entre outros. Uma série de processos. Uma série de processos. E falando especificamente do nosso negócio, a gente já vinha estudando a telemedicina, mas a gente, em tempo recorde, conseguiu colocar uma plataforma para passar a atender ainda em abril do ano passado, né, via Superclínica, que é quem estava mais adiantada das nossas empresas nessa área de telemedicina consulta, né, e aí a gente conseguiu, com muito esforço, em 2 semanas, colocar a telemedicina para funcionar e está funcionando.
Então, na minha opinião, é um caminho sem volta. A gente faz em outras empresas nossas, até fora do estado, o telemonitoramento, né, que é o aconselhamento médico e monitoramento para o Covid, para grandes indústrias, né? A gente faz para a Alcoa aqui no Maranhão, faz para a Alcoa em Juruti, faz para a Eneva, faz para uma mineradora também no Amazonas, que é o telemonitoramento e o acompanhamento do Covid. E agora a gente já está trabalhando pós-Covid. Né? Já é um cenário aí. Que é o monitoramento pós-Covid. Então, assim, para mim, é um caminho sem volta. Vão existir, a Albuquerque talvez possa falar mais, que ele está nessa discussão mais ampla junto à classe médica. Eu creio que o Conselho Federal ele vai deixa acalmar um pouco, né, sentar um pouco essa poeira, e aí vão haver algumas discussões de melhorar, né, e dar mais segurança para o paciente médico nesse caminho da telemedicina, mas para mim é um caminho sem volta. Concordo em gênero, número e grau. Acho que a telemedicina é um processo gradativo, né? Sem lembrar, ela começa na corrida espacial monitorando os astronautas que iam à Lua, né? E eu acho que nós podemos abordar isso em 3 aspectos. Primeiro, o melhoramento tecnológico, já foi aqui comentado, que permitiu, primeiro, que a telemedicina ficasse muito mais confiável. Segundo, plataformas hoje muito modernas, interativas e que permitem, com uma qualidade muito boa, essa aquisição de dados, de sinais dos pacientes, e permite que em vários sinais você possa fazer um telemonitoramento à distância, você possa monitorar arritmias. E no caso da pandemia, ela serviu para, no momento onde havia uma certa necessidade que as pessoas não fossem ao hospital de maneira tão intensa, ela serviu para que você pudesse oferecer uma alternativa de consulta à distância. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito aí sim ao caráter deontológico que Gustavo falou, que é a regulamentação da telemedicina. Então, o Conselho Federal sempre olhou a telemedicina primeiro como uma ferramenta útil, muito boa. A questão é modular, de que maneira a gente vai utilizar a telemedicina. Isso porque traz alguns problemas. É claro que se você tem uma telemedicina e no conceito inicial era para ser empregado em locais que não houvesse assistência médica, e até hoje a gente tem usado mais o termo telesaúde do que propriamente telemedicina, porque envolve outras coisas como relatórios, laudos, telemonitoramento. Então, essa era uma ideia inicial, de que foi que a telemedicina se prestaria a levar a medicina ou a saúde a locais de difícil acesso, a locais remotos. E isso ainda continua sendo o papel da telesaúde. E aí, na medida que a gente vê isso como um grande negócio, e é um grande negócio, onde você pode empregar diversas ferramentas, a gente tem esses limites entre o negócio e a ética médica, ou a ética da enfermagem, ou a ética de outras coisas. Então, numa cidade onde você tem médicos em profusão, sobrando, qual o papel da telemedicina nesse cenário? Será que ela é realmente necessária para uma primeira consulta ou para um acompanhamento? Então, nós já vimos uma resolução que estava em vigência, ela está temporariamente suspensa, como Gustavo falou, por conta da Covid, então ampliou-se as possibilidades durante a pandemia, mas já se estuda a nova resolução, ela já está sendo avaliada pelo Conselho Federal de Medicina, na verdade ela está sendo elaborada nesse momento e vai ser votada, e depois que votada nós vamos aguardar o que ocorrerá pós-Covid. Então, o Covid mudou essa história. Então, sem dúvida que a telemedicina sairá mais abrangente do que era antes do Covid, né? E de que maneira o Conselho vai delimitar exatamente o caráter ético da aplicação da telemedicina, acho que talvez esse seja um dos desafios. É a grande questão. Até porque o que aconteceu, Gustavo sabe disso, ele tem uma empresa que faz isso, mas na verdade o que nos preocupa de certa maneira é que grandes players, grandes estruturas montaram serviços muito grandes de telemedicina. E como você vai regulamentar uma grande operadora que faz um convênio com uma grande empresa de telemedicina? E quem vai garantir o sigilo dos dados? E quem vai garantir a segurança dos dados? De que maneira esses dados que são do indivíduo, mas agora usados por uma plataforma que está ligada a um determinado convênio ao grande hospital? Exato. Como fica o sigilo dos dados? Então, essas questões têm que ser também pensadas dentro dessa resolução, né? E aqui sim a interface entre o negócio e a ética médica, né? Então, é claro que é um grande negócio, é claro que ela traz benefícios para a população em geral, mas nós precisamos ter alguns limites e ter alguns cuidados, especialmente quanto que diz respeito ao sigilo dos dados.
Perfeitamente. E vocês dois citaram aqui o início da pandemia no Brasil, no Maranhão, aquela primeira onda. Eu recordo que as notícias locais, até nacionais, davam conta de um esvaziamento das emergências e as pessoas sofrendo com agravamento de outras enfermidades por medo de contrair a Covid. Qual é hoje, na avaliação de vocês, a mentalidade do paciente? Houve uma conscientização maior a respeito da saúde, uma busca, por consequência, pela melhoria dessa saúde, até preventiva, eu diria? Houve uma mudança de comportamento? Olha, a pandemia, ela na verdade mudou toda uma concepção de saúde, tanto dos empresários que trabalham com a saúde, da classe médica e da população de modo geral. No início da pandemia, quando era uma coisa totalmente desconhecida, né? Foi para nós, empresários, e para a classe médica também, foi onde nós tivemos o nosso maior desafio nesse período todo. Foi o primeiro grande choque. Foi, porque é uma doença que naquele momento você não tinha protocolos definidos, você trazia protocolos dos países em que já estava passando a pandemia, né, por lá. E para nós, a gente tinha que... Era um cenário de indefinição, a gente não sabia o que ia acontecer. As clínicas, os nossos negócios, eles tiveram um esvaziamento, principalmente as clínicas, porque a gente tem outros negócios que não foram tão impactados na área de saúde, mas as clínicas em si, como as emergências, como os hospitais propriamente ditos, convencionais, eles tiveram um esvaziamento. Para você ter uma ideia, na Superclínica a gente tinha 5 unidades, estamos inaugurando a 6ª, semana que vem. Das 5, nós separamos 2 para atender somente síndrome suspeita, síndrome gripal alta, para não misturar, né? Você teve que mudar todo um protocolo, né, de atendimento. Pessoal, toda uma estrutura. A gente teve que trabalhar a segurança dos nossos colaboradores também, a nossa segurança dos nossos colaboradores. E houve a manutenção, pensar também na manutenção do negócio, porque era uma indefinição, você não sabia quanto tempo isso ia durar, o que ia acontecer 1 mês, 2 meses depois, né? Então, assim, foi um momento de grande certeza e que eu considero como o nosso maior desafio nesse momento. Quando você vai passando o tempo, você vai conhecendo mais, vai vendo desenrolar das coisas. Nessa segunda onda, a gente já estava mais preparado, né? Já com protocolos bem definidos, tudo, apesar de todas essas mortes, infelizmente, que vem acontecendo, mas a gente teve uma segurança maior. Nosso time já estava mais preparado, né? Sim. Então, mas as pessoas, Albuquerque, eles acham que, muitas pessoas acham que a saúde não sofreu, né? Quem trabalha com saúde não sofreu. Porque isso, houve uma demanda isso maior. Não é uma realidade. A gente sofreu e muito. A gente teve uma perca enorme de faturamento, porque as pessoas... Teve lockdown, as pessoas não podiam sair de casa. E quanto à relação de realmente as outras doenças pré-existentes, elas ficaram em segundo plano, né? Podia morrer, não podia morrer de Covid. Mas era uma incerteza, não é isso? Então, assim, foi um momento crítico e que na segunda onda a gente já não teve um esvaziamento como nós tivemos na primeira onda. Em compensação, nossa área de imagem era lotada. Isso. Mas era tomografia, porque eram casos suspeitos que precisavam fazer já ressonâncias, outros exames ninguém fazia. Aí, então, antes da gente chamar o intervalo, só ouvi do Dr. Albuquerque sobre essa Então, Gustavo pontuou muito bem. Nós tivemos 2 momentos. O primeiro momento da pandemia, que foi de pânico geral e desconhecimento, e aí o medo de ir ao hospital, de contrair o Covid ao hospital, forçou com que muita gente não fosse mais ao hospital, né?
No segundo modo, a gente pode até discutir isso depois. Isso forçou um esvaziamento completo das emergências, forçou um esvaziamento das clínicas de um modo geral, porque todo mundo evitava ir ao hospital. E aí o que o Gustavo falou, para muita gente, parecia que o setor de saúde, pelo contrário, ele estava se aproveitando da pandemia porque estava todo mundo indo para o hospital. Então, se você mantinha a UTI cheia, mas você deixou de fazer cirurgias, você deixou de fazer exames. Então, em média, alguns grandes hospitais, tipo Einstein, Sírio, chegaram a ter 30% do seu faturamento do que era anteriormente. E se a pandemia tivesse persistido na mesma intensidade por algum tempo, muitos hospitais teriam quebrado. Né? Então, essa primeira onda ela foi muito ruim para o setor de serviço, não só no serviço, digamos, no faturamento, foi ruim para a ocupação hospitalar, apesar das UTIs estarem cheias, mas o hospital, de um modo geral, ele sofreu muito. Cirurgias foram canceladas, os protocolos. Então, num segundo momento, que aí houve então aquele intervalo entre a primeira e a segunda onda, se reestruturou alas de Covid, alas não Covid, protocolos seguros para cirurgia, que fez com que você diminuísse ou atenuasse esse, digamos, prejuízo, entre aspas, para o setor de serviço, que era o da saúde, que de novo voltou a ser impactado em determinado momento na segunda onda. Então, o Covid, de um modo geral, ele foi péssimo para qualquer área de serviço, de um modo geral, né, aqui falando serviços de um modo geral, e ele também foi muito ruim para a saúde, com talvez a exceção da área que Gustavo falou da imagem, porque ela foi super utilizada até como um mecanismo de diagnóstico do Covid. Mas quando você faz um balanço entre o faturamento que você tinha pré-Covid e no auge do Covid, você teve uma queda de faturamento acima de 50% ou mais para a maior parte das estruturas de saúde. 60% a 70%. Isso é um dado bastante curioso, porque a gente vai ver ao longo do programa alguns dados que mostram um crescimento em algumas áreas específicas. Aí vai dar para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas agora a gente faz uma rápida pausa e volta já já com mais serviços da saúde na pauta. É um instante só.